Boa noite. Os acidentes decorrentes da violência no trânsito são uma das principais causas de morte em todo o mundo. No Brasil, todo dia mais de 140 pessoas são vítimas fatais. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Avante Brasil, só no ano passado uma pessoa morreu a cada 11 minutos em nossas estradas. Com números sempre crescentes, os acidentes já se configuram como um problema de saúde pública e custam aos cofres brasileiros cerca de 200 milhões por ano. Quais são as causas mais comuns dos acidentes no trânsito? É possível reverter esse quadro? Qual o papel das autoridades públicas nesse processo? O Opinião Pernambuco de hoje tenta responder essas e outras questões. Participam do programa Érico Andrade, coordenador da Ameciclo e membro do Grupo Direitos Urbanos. Juliana Guimarães, psicóloga especialista em psicologia do trânsito. E Paul Nobre, doutor em saúde pública e pesquisador da Fiocruz. Você pode participar do debate enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, @opiniãope. Bem, a gente apresentou aí já vários números e um que chama muito a atenção é o da Organização Mundial da Saúde, que diz que cerca de 1.200.000 pessoas morrem por ano em acidentes ligados ao trânsito. E a gente precisa fazer uma análise, quer dizer, nosso trânsito está extremamente violento, é uma arma apontada na direção das pessoas. Professor Paul. Na área da saúde pública, a gente estuda o trânsito como violência. Então, violência e saúde, essa foi a minha linha de pesquisa no Laboratório de Estudo de Violência e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em Pernambuco. Então, eu diria o seguinte, o número exato de mortes no Brasil a gente não sabe. Até no preâmbulo aqui do programa, você falou que 11, nas minhas contas ainda eram 13, mas já está diminuindo. E, na verdade, não se sabe, né? E para cada um óbito, você tem 17 você tem 17 feridos, né, e pessoas que muitas delas vão levar sequelas para o resto da vida. O fato é que são muitas, né? São isso muitas aí é que é preocupante. Veja bem, a morte no trânsito mata aqueles jovens que têm uma projeção de vida pela frente, em pleno vigor da sua força física e laboral, né? Érico, como você vê esse quadro de tantas mortes num trânsito, seja o trânsito da cidade do Recife, seja São Paulo, Rio de Janeiro, seja Nova York, enfim, no mundo todo está se morrendo por causa do automóvel e da moto? Claro que, por exemplo, Nova York é um bom exemplo de uma cidade que conseguiu recuperar a violência no trânsito de maneira muito forte, com a campanha de valorização do uso da bicicleta, valorização de outras modalidades como o pedestre e de respeito mútuo. Agora, a gente fala muitas vezes da educação, porque falta educação no trânsito, consequentemente, há uma violência. Eu acho que sim, a educação é sempre bem-vinda, né? Mas eu acredito que a questão essencial é, de fato, política pública ostensiva, forte e que tenha como prioridade transportes não motorizados e transportes coletivos. A causa dos acidentes de trânsito, muitas vezes está ligado ao empoderamento que o carro dá às pessoas, não é? As pessoas se sentem mais fortes tendo um carro, mais poderosas. E a máxima que deve regular o trânsito, que está prevista inclusive no Código Brasileiro de Trânsito, qual seja, de que devemos sempre priorizar e respeitar o veículo mais leve, ela é completamente invertida numa lógica que a gente chama de carrocrata, em que o carro é prioridade. Na verdade, o pedestre e o ciclista, por exemplo, eles são cada vez mais escanteados, eles não são prioridade de modo nenhum. Um exemplo disso são os sinais, quando existem, para a faixa de pedestre. Eles demoram uma eternidade para abrir para os pedestres. É uma eternidade. Na Rosa Silva é uma coisa ridícula. Eu peguei o telefone da CTT hoje para ligar para lá, porque é inacreditável. Então, eu acho que toda essa lógica, toda a construção das ruas para os carros, termina dando uma sensação de empoderamento que faz que as pessoas dentro da cidade achem que podem fazer qualquer coisa. Então, o carro, ele parece que torna invisível todas as outras pessoas. Você está dentro do carro, tudo é invisível. Você só vê o carro. Pedestres, ciclistas, eles são invisíveis, não é? Então, isso é uma coisa que eu acredito está no centro da questão da violência no trânsito. E leva a gente a pensar se há, de fato, acidentes, como a palavra sugere, né, coisa que acontece por acaso, ou é algo que, de alguma forma, não é tão acidental assim. Acho que é uma questão que a gente tem que levar em consideração. E nós vamos, ao longo do debate, aprofundar muitos desses tópicos que você trouxe para a gente nessa sua resposta. Mas aí, doutora Juliana,
O carro ele vem se tornar um grande problema para a humanidade a partir do século XX, né, quando ele toma as ruas, e agora no século XXI é que parece que a coisa realmente adquiriu uma proporção quase que incontrolável. Nesse sentido, o acidente que envolve um automóvel, que envolve uma moto, né, que envolve um veículo, ele acaba sendo percebido como um problema de saúde pública. Uhum. E aí, como que o poder público ele está encarando essa realidade e qual deveria ser uma postura mais correta diante desse problema? É complicado a gente pensar, né, o trânsito isolado do contexto social que a gente vive hoje. Né? Puxando um pouco do ponto de vista da psicologia, né, a qualidade de vida que a gente tem hoje nas grandes cidades, ela tá, em vez de estar melhorando, ela está piorando. Né? Então, eu tenho no trânsito o reflexo disso. Eu tenho estresse, o colega estava falando aí, será que é acidente ou não? Se eu crio um ambiente estressor, sem qualidade de vida, sem educação, sem possibilidade de controlar isso, um espaço de desrespeito, onde, claro, o maior, o mais forte, o que corre menos risco, né, coloca mais em risco o colega ao lado, aquele mais leve, a gente questiona como é que isso está sendo tratado do ponto de vista da saúde pública, das políticas públicas, do ponto de vista psicológico, emocional. Né? Ao mesmo tempo que está aumentando, mundialmente falando, inclusive com pesquisa na Organização Mundial de Saúde, sobre como incentivar a qualidade de vida no trabalho, na sociedade, a gente não consegue fazer isso no trânsito. O trânsito tem piorado nesse sentido. Ele tem sido o reflexo onde todo esse estresse cotidiano é jogado na cara da sociedade, né? Então, isso é preocupante, isso é alarmante. Doutor Paul, o trânsito hoje mata tanto quanto uma doença letal, uma doença gravíssima. Quais são os dados que o senhor tem? O senhor, inclusive, como especialista, né, em saúde pública. A área de saúde preocupa-se porque a violência no trânsito está subindo cada vez mais nos seus indicadores, no ranking da mortalidade. Né? Já se diz que dentro de pouco tempo o trânsito vai ser a terceira causa-morte. Quais seriam as outras, as que antecedem? Você tem sempre as doenças do coração, né? E a outra eu não me recordo agora. Eu acho que é doenças cardiovasculares, depois câncer, terceiro... Câncer de forma geral. Câncer de forma geral, claro. Agora veja o seguinte, a questão arma de fogo é terceiro. Quarto, violência no trânsito. A questão da acidentalidade do trânsito é preciso ser vista como... Fico satisfeito do grupo, das pessoas aqui que estão tendo uma visão até contra-hegemônica, porque normalmente trata-se de acidente de trânsito com uma fórmula que eu critico muito no meu livro. Educação, fiscalização e engenharia de tráfego e em cima de um modelo homem-veículo-via. Então, o que eu faço no meu livro é exatamente desconstruir isso, porque homem-veículo-via não é um modelo suficiente para você tratar as questões do trânsito. E isso aí vai remeter a outra tia de educação, fiscalização e engenharia de tráfego, que é vista de uma forma acrítica e que só vai privilegiar, como já foi abordado aqui, o crescimento econômico, que nós não temos desenvolvimento, nós temos um crescimento econômico, que vai favorecer todos esses conflitos cada vez mais exacerbados no trânsito. Porque o trânsito tem que ser visto como uma representatividade da sociedade. Como engenheiro de tráfego que eu fui, ainda sou, né? A gente nunca perde as origens, mas a questão do trânsito não pode ser vista como um acidente de trânsito, não pode ser visto como uma fotografia. É um processo que gera o acidente de trânsito. Então, o que é que acontece? Todas as medidas que são tomadas, normalmente são culpabilizadoras da vítima. Então, o camarada sofre o acidente e a culpa é de quem sofreu o acidente. É a culpabilizar a vítima. Esse é o que nós criticamos severamente, que tem muitas outras coisas que precisam ser olhadas dentro de um contexto socioeconômico, político, social e cultural, que ainda bem que os colegas, a colega Juliana aqui, souberam falar muito bem sobre isso. Né? Acho que é por aí, talvez, uma das alternativas que a gente tenha para minimizar a questão do acidente de trânsito. Então, vamos tentar trazer um pouco agora o foco do seu livro, já que o senhor, nessa resposta, já nos situou. Né? O senhor fala homem, veículo, via.
E aí a gente precisa entender um pouco as causas e depois a gente buscar soluções, né, se é que a gente consegue realmente apresentar aqui soluções, ou pelo menos a gente refletir sobre possíveis soluções. O senhor fala homem, veículo, via. Até que ponto o homem, né, o condutor, o motorista, ele acaba sendo responsável, ou que percentual ele teria de culpabilidade num envolvimento com um acidente de trânsito, ou nos envolvimentos com acidentes de trânsito? O que é que cabe à falha mecânica, o que é que cabe à falha humana e o que é que cabe à falha do poder público na questão, sobretudo, da gestão das estradas, que são as vias por onde esses carros circulam? Valdir, essa questão de quantificar muito as coisas talvez seja até um pouco desnecessária, mas o homem, você tem o homem como reflexo de todo um contexto. Uma das coisas que se parte é que o homem, que a espécie humana é racional, e nós não somos racionais o tempo todo. Nós temos o Morin, o Edgar Morin, que um dos fundadores, dos precursores do pensamento complexo, e qual fundamenta, né, serve de base teórica para o meu estudo, é o Edgar Morin, através do pensamento complexo da visão sistêmica, né, é que o homem também tem a parte hubris deles. Então, o certo, o errado, não existe certo, errado, o bom e o correto. Então, nós somos essa mistura constante, e muitas vezes no trânsito a gente reflete tudo isso. O veículo automotor serve para que nós exacerbemos essas nossas... Isso que é intrínseco nosso, da espécie humana, né? O trânsito das formigas não tem problema de trânsito. A formiga de exército, tem um pesquisador, o Ian Cousin, filmou 2.000 e poucas mil horas observando o trânsito da formiga. Qual é o segredo? As formigas são cooperativas. Ela, como nós, sai à busca de alimento e retorna com carga. Né? E o problema é que elas são cooperativas, chegam até uma a ceder o corpo dela para que a outra que está com carga passe por cima. Né? Agora só insistir. Talvez nós precisamos pensar um pouco. Eu queria, Érico, me desculpe, daqui a pouquinho eu passo a palavra para ti, mas, assim, as estatísticas elas servem para balizar atitudes, né, tomadas de decisões, né, inclusive e principalmente por parte de quem está no comando, de quem está na gestão. E aí, pelo menos eu tinha visto aqui um dado que me chama a atenção quando diz que 75% das causas estão relacionadas ao próprio condutor. Então, nesse sentido, eu penso que a gente deve fazer uma análise, doutora Juliana. É preciso mudar a cabeça desse motorista, é preciso a gente se reeducar como motorista para que a gente possa efetivamente promover uma mudança nesse quadro que está aí? Com certeza, mas não só, né? Seria reduzir um pouco a complexidade humana, sim, apenas claro. A educação. Quando a gente fala da trilogia Homem, Veículo, Via, a gente também traz o quarto elemento, que é o ambiente. Né? Tanto o ambiente em termos de meio ambiente, quanto o ambiente que propicia o homem as suas condições. Né? A gente tem, para que você conduza, você tem uma série de exames que precisam ser feitos para que você renove isso, para que você ganhe essa permissão, enfim, depende dos momentos que a gente tenta essa CNH. Mas, assim, uma coisa mais engraçada, para não dizer trágica nesse sentido, é que a maioria dos acidentes, eles acontecem a 10 quilômetros da sua casa, quando você está chegando em casa, quando a sua atenção diminui, quando você relaxa. Né? Então, na minha opinião, sim, a gente tem que trabalhar esse homem. A gente tem que trabalhar esse homem, mas entendendo que o trânsito é o maior espaço de convivência que existe na sociedade. É o espaço mais democrático e coletivo que a sociedade tem, porque todo mundo frequenta o trânsito. O meu trabalho frequentam as pessoas que trabalham comigo, o seu, as pessoas que trabalham com você, e assim vai. A escola, aqueles alunos, mas o trânsito não. 100% da sociedade transita, sendo ator de alguma forma, nesse trânsito. Então, é o espaço onde eu manifesto como, né, ser humano, eu posso me expressar ali. Seja pedestre, ciclista, motorista, condutor, passageiro, ou nas diversas funções ao longo do dia. Né? Eu mudo de posição ao longo do dia. E como eu lido com isso? Como eu lido com um espaço de convivência onde os limites não estão bem dados? Né? Porque a gente sabe que a gente funciona na relação através dos limites e das regras que existem ali. Então, aí a gente entra na educação que você falou desse homem. Se eu tenho regras suficientes, se eu tenho a fiscalização dessas regras, se eu tenho uma educação que me permite me colocar num espaço de convivência,
sem precisar desse olhar do outro e poder ali me relacionar corretamente, como o colega falou de Nova York, né, no início do programa, como é que foi feito um trabalho de conscientização, de cidadania, né, um trabalho voltado também para a questão pública, de transporte público, de espaço para todo mundo, porque a partir do momento que eu tenho um trânsito que não permite espaço ao homem de cumprir a sua rotina, de cumprir sua vida, de voltar para casa com a sua carga normalmente, né, e chegar a tempo de fazer as suas coisas, eu também estresso esse homem, eu também causo nele um determinado número de questões, tanto orgânicas quanto emocionais, que vão auxiliar nesse problema de acidentes, né, nessa desatenção, nessa irritação, transgressão. Érico. Eu acho que o trânsito, na verdade, as vias deveriam ser democráticas, mas elas de fato não são. Na verdade, o espaço das vias é essencialmente segregador, né? Você tem um espaço dedicado a veículo motorizado individual, que só leva uma pessoa, geralmente o carro, em detrimento de espaços que valorizem o transporte coletivo e, substancialmente, valorizem os transportes não motorizados, pedestres e ciclistas, por exemplo. É muito difícil transitar em Recife. Eu vim praticamente andando da minha casa para cá e, assim, é uma dificuldade para o pedestre. Não tem faixa de pedestre em lugar nenhum. Se você colocar faixa de pedestre em todas as esquinas, como tem em qualquer cidade minimamente decente no mundo, você já diminui a velocidade dos carros, você já diminui o acidente do trânsito. Basta isso, para pintar a faixa. É inacreditável que Recife não tenha faixa de pedestre nas esquinas. Né? Então, isso que eu acho que é grave. Por quê? Porque mesmo que o ser humano seja um ser ambíguo, seja um ser com várias, diríamos assim, compreensões e interpretações do mundo, que seja uma pessoa angustiada, que seja, enfim, que tenha seu lado, por assim dizer, emotivamente instável, não justifica o fato no Brasil ter tanta morte de trânsito e não existe tanta morte de trânsito, por exemplo, em Bogotá. Por quê? Porque, então, essa disparidade não são seres humanos, tanto lá como aqui, e por que lá tem menos acidente? Lá tem menos acidente porque é uma forte campanha de valorização do transporte coletivo, de valorização de outras modalidades não motorizadas e que, de algum modo, diminui a força e o empoderamento dos carros. Eu acho que isso é uma questão essencial e ela é crucial. Crucial, porque o que eu estava dizendo antes, os pedestres e ciclistas são invisíveis. Nessa quantidade de pessoas que morrem no trânsito, muitas delas são pessoas que são pedestres, são atropeladas. Muitas pessoas morrem de atropelamento. Morrer de atropelamento significa dizer que provavelmente a pessoa que bateu em você estava a mais de 60 km por hora. Ou de 60 para cima. Quanto mais você diminui a velocidade, menor a probabilidade de morrer. Se a pessoa morre, é porque essa velocidade certamente estava no mínimo 60. Entendeu? Então, acho que a campanha é educativa, sim, mas tem que ter uma campanha que mude a compreensão que a gente tem de trânsito. Que pense o trânsito como uma dimensão, de fato, democrática. E aí você vai ter que conciliar as pessoas. Ele é um espaço democrático, mas a gente segregou esse espaço democrático. E quando você fala a gente enquanto sociedade, enquanto sociedade, poder público, enquanto o que a gente faz. Nós precisamos fazer um intervalo, lembrando que você pode participar enviando suas perguntas através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é acidentes de trânsito. Participam do debate Érico Andrade, coordenador da AMECiclo e membro do Grupo Direitos Urbanos. Juliana Guimarães, psicóloga especialista em psicologia do trânsito. E Paul Nobre, doutor em saúde pública e pesquisador da Fiocruz. Bem, a gente já começou a falar um pouco também sobre as causas dos acidentes de trânsito e, como o professor pôde ressaltar, são muitas variáveis. E eu queria trazer aqui o componente do aumento das frotas de veículos, ou seja, o governo tem incentivado aqui no Brasil o consumo e através da isenção fiscal, né, do IPI, as pessoas compram mais carros. No que aumenta carro, em tese, aumenta a probabilidade de acidentes. Professor. Na verdade, a gente vê que as ações, né, estruturantes, né, não são as melhores nesse sentido. Então, o governo, a renúncia fiscal com relação aos automóveis e as motocicletas, e muitas vezes as pessoas compram automóveis. São Paulo, por exemplo, não pode usar todo dia. Quer dizer, normalmente quem sempre é penalizado é aquele mais
que é mais vulnerável a outras coisas, porque o outro tem 2, 3 carros, né, e ele vai todo dia para o trabalho. Então, há sempre uma parcela, aqueles mesmos que são sempre discriminados e penalizados. A questão da quantidade de veículos também funciona, porque, veja, é preciso ver a determinação social dessa coisa toda. Não é só a quantidade de veículos, vai influenciar também o uso do solo. Não é? Você tem o aumento da frota, dizem que o aumento da frota, a partir de um determinado momento, a frota sobe e o número de acidentes não aumenta, o número de fatalidades não aumenta. Mas antes disso tem um momento selvagem, que é a inserção do veículo. Nós tivemos a inserção da motocicleta aqui no Brasil muito rápido e de forma muito até, digamos assim, violenta, porque a motocicleta, o que eu digo é o seguinte, o motociclista ele é discriminado, mas é utilizado, porque a pessoa usa tanto para os próprios serviços dele, o motoboy, né, o mototaxista, porque ele consegue vencer a irracionalidade do nosso trânsito. O motociclista consegue fazer isso e nós, às vezes, até fazemos. Ele consegue. Contribui com ela também, né? Serpenteando os congestionamentos, porque o automóvel nos dá a mobilidade na imobilidade, não é? Nós sabemos até ir a outros planetas e tudo mais, mas não sabemos ir e voltar para o trabalho, né, com uma certa racionalidade. Então é preciso que se pense nisso. E eu vejo o seguinte: você tem várias formas que, ao concluir o programa, eu tenho não é receita, mas alguns conceitos a partir desses longos tempos de estudos, que a gente diz, a questão do crescimento econômico, do uso do solo, tudo isso vai favorecer a coisa. Veja que você falou da frota, aí você vai dizer, não, você está desviando para o uso do solo, mas veja, a questão quem é o planejador urbano hoje das nossas cidades é o capital. Então, onde existia uma casa, 2, existe um prédio de 40, 50 andares, com não sei quantos apartamentos, não sei quantos carros. Então, tudo isso vai influenciar diretamente na mobilidade urbana e não se quer alertar para isso, não se quer enxergar isso. Eu acho que são fatores fundamentais que nós precisaríamos buscar a conformação disso, né? Onde é que está a conformação? E nós temos uma economia de um país, não é? Tendo como estrutura como a coluna vertebral a indústria automobilística, sinceramente, eu acho que precisa ser revisto esse tipo de conceito. Né? Érico, na sua opinião, esse amontoado de carros, ele favorece ou não o aumento de acidentes? Porque, pelo que eu entendi do professor, isso é muito relativo. Eu acho que o aumento da quantidade de frota, a frota de carros, o aumento dela, não implica necessariamente o aumento da violência no trânsito. Mas na prática acontece assim? Na prática acontece assim, mas eu acho que não sei se o aumento da frota necessariamente pode aumentar quantitativamente, mas não sei se aumenta proporcionalmente. Ou seja, pode ser que tenha mais trânsito agora do que com o aumento de carros proporcionalmente. Claro que a quantidade pode aumentar porque tem mais carros, mas não necessariamente proporcionalmente. Isso quer dizer o seguinte, que independente de aumentar ou não a frota, aumentar a frota é um problema grave ecológico. Isso é um problema gravíssimo. O modelo que a gente está tendo de desenvolvimento pautado no uso de carros, isso é uma catástrofe. Isso é uma catástrofe. É uma catástrofe ecológica por vários motivos, questão da própria gasolina, né? Tudo isso é uma catástrofe. Isso é um problema que a gente poderia, talvez, trabalhar em outra ocasião, mas com relação ao acidente de trânsito, eu acho que o problema não está no aumentar ou diminuir a frota. O problema continua sendo na maneira como você pensa a cidade. O aumento de frotas implica dizer o seguinte, que a política pública está valorizando o investimento no automóvel individual, que causa bastante acidente, que, no final das contas, a maior parte das mortes estão ligadas ao veículo motorizado individual, seja a moto, seja o carro. E o mais grave da situação é que o veículo motorizado individual, ele mata quem não usa, que é o pedestre e o ciclista. Eles terminam morrendo por conta do uso do veículo motorizado. Então, eu acho que o grande problema é quando uma política pública favorece o uso do transporte individual. Esse é um problema gravíssimo. O aumento da frota é um sintoma de algo mais radical que esse favorecimento dos veículos individuais. Favorecimento em todos os sentidos, no sentido de deixar amplas vias para eles, no sentido de você destruir um mangue, como se está destruindo em Recife, para fazer uma via expressa para carro. Então, toda essa lógica que está por trás da destruição do ambiente, do uso do solo, é uma lógica carrocrata. E aí é que está o problema. Aumentar ou não a frota é um sintoma de uma causa muito mais grave que está no coração do desenvolvimento brasileiro, que é essa ideia de associar o desenvolvimento ao uso de carro. Essa ideia é um fracasso. Doutora Juliana, é uma pergunta que talvez você não tenha a resposta, né? Mas eu vou provocar assim mesmo. O poder público está mais preocupado com o desenvolvimento econômico ou com
as consequências que adivinham, né, que podem advir, né, desse desenvolvimento. Ou seja, até que ponto o acidente em si, tá, a morte que um carro ela pode causar, a morte que uma moto pode causar, até que ponto isso está numa escala de preocupação maior do poder público? Olha, se não está, deveria, porque o gasto que é implicado pelos acidentes de trânsito são enormes, né? O gasto na saúde pública, aí você vai ter os hospitais, a depredação das vias, as indenizações, os impostos, os benefícios que você vai entrar porque você vai, né, tá aposentado ou por invalidez, ou enfim, o tratamento de saúde, tudo isso é pago pelo Estado, né? Então, o gasto, né, se eu não me engano, da última vez que eu vi era 930 milhões em relação a acidentes, é uma coisa por questões de dias, não é uma coisa do ano, não. Entra em bilhões o que se gasta anualmente por causa, em saúde pública, em políticas públicas, exclusivamente por causa de acidentes, né? Então, eu acho que deve estar. Agora, aí a gente tem algumas prioridades, algumas dificuldades em lidar com isso também. Os colegas estavam falando do aumento de frota, né? Eu me preocupo também, já como o meu foco é mais o condutor, o aumento do número de pessoas habilitadas. Por que a necessidade de absolutamente todo mundo ser habilitado? Nós temos hoje em Pernambuco 1.800.000 pessoas habilitadas para conduzir veículos, né? Eu estou estimulando também esse usuário. A maioria do cidadão acha que é seu direito ser habilitado. É um documento de direito. Né? O conceito de habilitado não é relativo também, não, doutora? Ser habilitado não envolveria questões que talvez estejam passando despercebidas no trabalho de preparação ou de formação desses condutores? Com certeza. Era nesse ponto exatamente que eu queria chegar. Como é que eu estou habilitando essas pessoas? Será que os critérios que estão sendo utilizados para a habilitação de condutores, eles estão sendo fidedignos com a necessidade tanto de saúde, quanto emocional, quanto psicológica, quanto de estrutura política, de política pública para eu estar ali conduzindo o veículo, né? O que tipo de estímulo eu posso dar para que aquelas pessoas não tenham? A gente sabe que lá fora, por exemplo, na Europa, tem gente que passa a vida inteira e nunca tira uma habilitação, não necessita desse documento para sobreviver bem, né, no ambiente da sociedade. Então, isso é um questionamento, porque hoje, né, aos 18 anos a gente tira a carteira, porque corre a fila, né? Faz 18 anos, menino então, com 18 anos, é o vestibular e a CNH, né? Para que a gente sabe lá. E ainda existe toda uma política voltada para a ideia de que a gente deveria dar CNH aos 16. Então, eu acho que a gente também tem que questionar quem é esse condutor, quem é esse homem que eu estou jogando nesse trânsito, né? Professor Paul, o jovem, o adolescente, quer dizer, é jovem já, né, 18 anos, ele dirige bem, ele é confiável no trânsito. Por que os seguros, eles cobram mais quando você insere lá na sua apólice o nome de um filho que tenha entre 18 e 26 anos? E homem, né? E homem. Nós fizemos uma tese de doutorado, chama-se Epidemiologia dos Acidentes de Trânsito, com foco na mortalidade motociclista no estado de Pernambuco, uma exacerbação da violência social. Isso foi 3 anos de estudo. Daí eu fiz o livro porque a tese fica na biblioteca da universidade e eu queria que esses estudos transpusessem o muro da academia. Então, por isso foi a questão do livro. Mas não estou querendo fazer comercial do meu livro, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que durante todos esses estudos, o que nós vimos é o seguinte, que a faixa etária mais jovem está mais propensa ao risco. Né? Hoje eu tenho 61, mas eu já tive, né, como todos nós, fui muito mais jovem. E aí você é mais afoito, isso é natural. A doutora que é psicóloga aqui sabe muito bem isso, né? Então, eu acho que você baixar um pouco a idade
do poder tirar a habilitação é completamente inadequado. Como também vejo inadequado você baixar a maioridade, né? Também é outra inadequação. Então, eu acho que nós estamos indo na contramão de muitas coisas. E nós precisamos repensar um pouco a dinâmica da sociedade quando fala. Uma coisa que eu queria alertar é o seguinte, é que nós estamos subestimando muito a questão econômica dos acidentes de trânsito. Quando eu atualizei um estudo, o IPEA fez 2 estudos completíssimos, um em 2003 e outro em 2006. Num ele tentou quantificar, porque se você não quantifica os mortos, imagina quantificar o valor disso, né? Então, somando esses dois nas vias urbanas e nas rodovias do país, e atualizando isso, nós estamos em torno de 36 bilhões ao ano. 36 bi, eu comparava com a CPMF na época em que tinha CPMF. É quase uma CPMF que se gasta em acidente de trânsito. Eu não sei se os recursos financeiros, né, se essa renúncia fiscal que se faz com a indústria automobilística cobre esse tipo de coisa. Então, é preciso que nós precisamos repensar esse tipo de coisa. Nós estamos num caminho muito tortuoso. Esse é o meu ponto de vista, fruto das nossas pesquisas, das nossas investigações. Eu até talvez nem pensasse assim antes, não é? Mas depois que você lida com determinados conhecimentos, você se sente motivado a compartilhar esse tipo de coisa, compartilhar essa responsabilidade. Não quero ficar só com essa responsabilidade para mim, você precisa compartilhar com as outras pessoas que estão interessadas em uma qualidade de vida, uma coisa melhor. Veja a questão dos ciclistas. Os ciclistas têm todo um aparato, não é? Para andarem de bicicleta no final de semana, porque senão a minha mulher comprou uma e quer que eu compre uma também. Eu ainda estou relutando, né? Talvez por causa da barriga. Né? Mas veja o seguinte, no sábado e no domingo você tem toda aquela estrutura de proteção. Domingo, mas, ora, só no domingo, né? Domingo, feriado. Mas quem precisa de bicicleta, de fato, anda o dia todo. É aquele trabalhador que sai lá do subúrbio, que vem para a cidade, e esse não tem proteção nenhuma, muito pelo contrário, ele tem muito risco. Pronto, então vamos pegar esse gancho aí e passar a palavra para o Érico. Érico, como está hoje o quadro de acidentes envolvendo ciclistas aqui no estado de Pernambuco? Há uma dificuldade estrutural com relação a saber os números, porque não há um cuidado com esse tipo de pesquisa. A gente tem dificuldade, a gente entra nos órgãos de pesquisa, a gente não consegue ter claramente os números de acidentes de trânsito no Brasil. Isso mostra o quê? Mostra como isso está sendo tratado de maneira muito tosca. Não dá nem para saber se com esse incentivo tem aumentado? Não. Com esse incentivo à prática da bicicleta? Não, veja só, a quantidade de acidentes aumentar, ela tem um duplo significado. Ela pode significar também o fato de terem mais pessoas de bicicleta na rua, que é visível. Tem muito mais gente na rua hoje de bicicleta. Então, acho que isso pode aumentar a quantidade de acidentes, por um lado, porque aumenta a quantidade de pessoas, mas ao mesmo tempo pode estar diminuindo proporcionalmente. Por quê? Porque quanto mais bicicletas nas ruas, mais segurança para os ciclistas. Porque se você tem mais bicicletas circulando, as pessoas passam a ver mais as bicicletas. A Amiciclo, né, a nossa associação de ciclistas, tem um projeto muito interessante que é Amigo Motor. A gente faz que o motorista de ônibus ele anda de bicicleta um dia com uma pessoa, a gente fez um acordo com a empresa de ônibus, para mostrar, para ele se sentir na pele que é ser ciclista. Eu acho que a dificuldade que a gente tem muitas vezes é de simpatia, de empatia, de se ver e de se colocar no lugar do outro. Essa dificuldade que é relativa aos sentimentos e ao comportamento humano, ela é decisiva para o trânsito. Porque o que faz que o ciclista e o pedestre sejam mortos, atropelados, é porque muitas vezes eles são invisíveis. E são invisíveis por quê? Porque as pessoas não têm simpatia, elas não se reconhecem no ciclista e no pedestre. Elas pegam o carro da casa dela, do estacionamento da casa dela, do baixo do prédio, para embaixo do prédio do trabalho. Elas não andam nas ruas. Então você não cria uma empatia. O problema do carro é que ele espalha a cidade, ele deixa as coisas muito mais difíceis e torna as relações humanas distantes. O trânsito é um lugar em que não há, de fato, relação entre as pessoas. Embora todo mundo passe e transite pelas vias, elas não se relacionam. Então, acho que a empatia e a simpatia são sentimentos morais essenciais que o uso do veículo motorizado, ele parece fazer que a gente perca isso. Então, as pessoas, muitas vezes, a pessoa fica irritada quando o pedestre demora a atravessar a rua, ou fica irritada porque o ciclista está na rua. Eu, um dia, estava num táxi, teve uma urgência, peguei o táxi, o cara buzinando, porque o ciclista estava na rua. Eu disse, não, por que você está buzinando? Mas não só, a rua é de todos. Não só
pelo fato do ciclista estar na rua, né? A gente percebe uma infinidade de buzinadas em cima do próprio pedestre. Às vezes o pedestre na faixa dele, né? E ainda assim ele está levando buzinada. É comportamento ou é educação, doutora Juliana? Eu acho que são as duas coisas, né? Eu estava brincando recentemente numa aula, aí uns alunos perguntaram, sim, mas e deficiente auditivo pode conduzir? Eu digo, pode, qual é o problema? Assim, mas ele não vai ouvir a buzina. Eu digo, e desde quando a buzina é órgão essencial do trânsito? Né? Porque a buzina se tornou um elemento essencial do nosso trânsito, né? Aqui na Itália, você buzina, mas eu acho que temos todo esse lado da sociedade atual, da patologia mesmo, da morbidade dessa nossa sociedade estressante, onde os incentivos, a valorização da pessoa está cada vez menor, proporcionalmente à valorização de crescimento, de espaço, de uso de solo, e isso afeta a gente, mesmo que a gente não perceba, não pare para refletir sobre isso. E a educação. Às vezes você se irrita, por exemplo, o pedestre faz sai da frente de um carro no meio da calçada e você toma aquele susto, né? Quem está conduzindo, dá uma olhadinha na calçada se tem por onde ele passar. Exatamente. Né? Assim, não tem por onde ele passar, tá toda lotada, ele vai ter que ir para o outro espaço. Né? E aí começa a briga de espaços. Como é que a gente lida com isso? Se eu estou num nível comportamental, um nível de estresse emocional tal, que qualquer invasão do meu pequeno espaço é uma reação, né, em uma magnitude até inadequada. Então a gente vai criando uma bola de neve. Então eu acho que teria a educação e o comportamento, e a gente teria que fazer uma política, sim, e essa política tinha que vir da educação de pequeno, né? Do incentivo, como o colega estava falando aqui, da bicicleta, da ciclovia. Já imaginou todas as crianças que hoje, né, um dia se tornarão potenciais condutores, mas são ciclistas de criança, são pedestres de criança, vão aprender a ter a noção desses diversos espaços, desses diversos sentimentos que eles podem ter. Acredito eu, sou otimista por natureza, que a gente pode sim mudar esse quadro. Nós vamos chamar um intervalo, Érico, na volta aí você fica com a palavra, mas aí queria fechar o bloco com um comentário do João Martins, da Bomba do Emetério. O governo tem uma grande parcela de culpa sobre os acidentes que ocorrem no país. As vias estão em péssimo estado, não há fiscalização. Os condutores, principalmente os motociclistas, não respeitam as normas de trânsito. Bem, a gente vai para o intervalo e você ainda pode participar enviando suas perguntas através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãop. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje é acidentes de trânsito. E a gente tem aqui mais um comentário, o comentário de Raimundo de Piedade. Honestamente, não vislumbro uma mudança positiva aqui na região metropolitana do Recife. Eu quase não encontro guardas de trânsito, as pessoas não respeitam as leis, às vezes andam em alta velocidade, até mesmo diante desses mesmos fiscais. O poder público também não investe na melhoria das vias e na infraestrutura. Ele tem razão, Paul? Toda razão. Né? Nós, na verdade, nós procuramos desconstruir, do ponto de vista crítico, a questão da tríade que já falamos para você. Educação, fiscalização e engenharia. Ora, fiscalização. Eu questiono a fiscalização o seguinte, a nossa fiscalização, nós temos aqui uma questão, é impunidade, né? Nós temos impunidade, nós temos corrupção, nós temos o jeitinho brasileiro e sabe com quem está falando. Então, como é que você vai fiscalizar com esses fatores? É extremamente difícil. Né? Então, essa é uma das desconstruções que eu faço com relação à fiscalização. Então, a lei seca. Então, esses instrumentos todos, a partir do momento em que eles entram em vigor, claro, as pessoas até podem pensar, não, a lei vai colar, mas a lei não cola por causa disso. Então, quando o Código de Trânsito Brasileiro reduziu algum pouco o índice de mortalidade, reduziu, voltou.
Não é? Com relação à lei seca, reduziu um pouco, voltou. Então, e você teria que ter um fiscal para todo mundo? Eu canso de andar aqui, nunca fui parado numa blitz de bafômetro. Eu nunca fui parado. Né? Então, como eu, tem inúmeras outras pessoas. Né? Então, você arriscar isso, você arrisca. Eu, na verdade, não arrisco, mas a pessoa arrisca e muitas vezes se dá bem. Então, a questão da fiscalização não é bem eu acho que não é bem por aí. Porque você vai ter que ter o fiscal do fiscal e o fiscal do fiscal do fiscal. Isso talvez a Juliana compreenda muito melhor do que eu. Com relação à educação, você não pode ter uma educação para o trânsito e uma educação global. Por exemplo, o que é que a educação formal ela prioriza? A competição, não é? Então, desde pequeno que nós somos, até a questão você nasceu porque o espermatozoide do seu pai foi o mais rápido e fecundou o ovo da sua mãe. Então, você, na parte de competitividade, você é o melhor, você é o maior. Então, é isso que nós somos formados dentro desses coisas. E trânsito é cooperativo. O trânsito, só existe uma solução para o trânsito, é a cooperação. A questão dos tempos de semáforos, como ele fala e tudo mais, o semáforo é feito para que haja fluidez no tráfego, porque o cidadão pedestre, o motociclista, é considerado cidadão de segunda classe. Eu queria dar mais um tempinho aqui para esse tópico da lei seca. Doutora Juliana, as pessoas continuam bebendo, continuam pegando, né, no volante, embriagadas. E aí isso, consequentemente, aumenta a possibilidade de acidentes no trânsito. A senhora acha que uma lei como essa é eficaz ou a senhora concorda com o professor Paul quando diz que isso acaba voltando, acaba perdendo, de certa forma, o sentido? Eu acho que há eficácia numa lei, sim, mas uma lei ela não se faz por si só. Né? A lei seca, a princípio, seria uma lei emergencial. Nós estamos num caos e ela viria para que você pudesse, enquanto controla isso, fazer um trabalho de médio e longo prazo, de educação, de comportamento, de permitir que esse espaço do trânsito seja, de fato, democrático e de convivência. Né? A lei, por si só, e só ela, se eu não planejar algo mais, ela, sim, ela morre, né, nesse espaço, porque você não vai continuar essa fiscalização de uma forma tão assídua e a gente começar a respeitar isso, assim, se não tiver plano junto com isso. Eu acho que, por exemplo, o nosso Código de Trânsito já fazia uma briga de políticas em relação a isso. O Código de Trânsito brasileiro, quando foi criado em 97 e promulgado em 98, ele já pedia para a inserção da educação de trânsito na escola. Entramos em brigas de poder público entre o Ministério das Cidades, né, responsável pelo Código de Trânsito, e o nosso Ministério da Educação, que diz, não, quem manda na educação sou eu, quem é você para dizer que vai inserir alguma disciplina aqui. Então, antes de mais nada, a gente tem que conseguir com que esse espaço de convivência possa existir também na política pública, né? Volto a pegar o que o meu colega citou aqui de Edgar Morin, vamos fazer uma visão sistêmica, vamos fazer tudo funcionar de uma forma onde a gente não veja excludentemente a lei seca apenas como uma punição, uma fiscalização, mas algo que possibilite dar conta de um número excessivo de mortes de acidente, né? Enquanto eu faço algo para melhorar isso também de outra forma. Certo, e para a gente contemplar aqui maior número de perguntas, vamos passando e procurando ser mais rápidos agora nas respostas. A Júlia de Areias, por que o programa não trouxe nenhuma autoridade pública? Na verdade, a produção falou que, né, nós convidamos o Detran e a CTTU, mas de vez em quando acontece isso, a gente convida e as pessoas, por algum motivo, elas dizem que não podem comparecer. Bom, não podem ou não querem, o fato é que não comparecem. E ela continua, gostaria de saber qual é a atuação de cada entrevistado no sentido de reverter a realidade dos acidentes no Estado. Não vai dar para todo mundo falar agora, senão a gente não pergunta mais nada, então o Érico fica com a responsabilidade de trazer essa resposta para a gente. Reflexão. Eu tive uma opção política, ideológica, eu não uso carro, né? Realmente, eu abdiquei do carro, eu sei que eu posso fazer isso, outras pessoas não podem, talvez seja mais difícil, mas acho que isso é um posicionamento político importante, no sentido de mostrar que é possível viver numa sociedade em que a gente não paute nossa vida num transporte motorizado individual. Acho que isso é uma possibilidade. Eu tento fazer isso constantemente. Certo? Agora, com relação à lei seca, eu acho que o cinto de segurança é um exemplo bom de como funciona uma campanha ostensiva. Nós usamos cinto hoje, né? A lei seca eu fui parado, não com o carro, justamente porque eu não dirijo, mas no táxi, voltando ao aeroporto.
cara parou, o taxista que estava comigo fez o bafômetro, o teste. Ele ficou, não, atrapalhou você? Não, de forma nenhuma, pode fazer à vontade. Eu acho que é seguro para todo mundo. Agora, o problema não é difícil dizer isso, porque a bebida mata, claro, de fato. Mas o que mata substancialmente é a velocidade máxima dos carros. Os carros andam muito rápido em vias que devem ser 30 km por hora. Na minha rua, por exemplo, os caras passam rapidíssimo. Mas embriagado a pessoa perde a noção. Mas em alta velocidade você perde o controle do carro. Em alta velocidade você perde o controle, é muito mais difícil controlar um carro em alta velocidade, e todo acidente com morte implica que a pessoa estava na velocidade alta. Não existe acidente com morte sem velocidade alta. Não existe. Você perde o controle da noção de velocidade. Pode ser. Algumas pessoas, outras até podem beber e dirigir mais devagar. Mas o que mata certamente é velocidade. Pode pegar qualquer estatística, as mortes no trânsito são ligadas à alta velocidade. Isso é uma pergunta a ser feita. Estava se falando muito aqui de carros, né? Do incentivo para os carros. Eu queria que alguém me explicasse porque a gente vai criando máquinas que vão até 300 km por hora, onde a velocidade máxima permitida na via é 110 no máximo. Numa estrada... 110 no nosso país, é 110. Em geral, exato. No país inteiro, o máximo que eu posso chegar é 110 km por hora, mas o carro vai até 300. Isso é uma incoerência, né? Paradoxo, como o professor coloca. Mas a gente percebe que essa história do carro com uma potência muito elevada está associada hoje a uma questão de status, né? Possuir esse carro, ainda que você não consiga puxar os 300 quilômetros, não tem nem via, né, que permita você chegar aos 300 quilômetros. Se tentar, tem um buraco lá no meio do caminho. Mas, no entanto, as pessoas, né, tem pessoas que querem, né, ostentar. E o tamanho também, né? O tamanho do carro, você vê que o carro... Aliás, não há espaço e que os carros estão cada vez maiores. Então, quem pode comprar um carro maior, compra o carro maior, ocupa o espaço de 2, tudo mais, né? E mais um fator para aumentar o congestionamento. Aliás, e o dano no acidente é maior também com o carro grande. Agora, tem uma coisa que talvez seja interessante. Depois de tantos carros, porque quando a velocidade vai diminuindo, né, aí o acidente praticamente fatal inexiste. Né? Talvez nós chegamos a isso, nós vamos reduzir a questão dos acidentes de trânsito por uma forma completamente estapafúrdia, né? Dessa forma. E outra coisa, pesquisa, Juliana deve saber disso, comprova o seguinte, que a partir de 30 km por hora, o ser humano, a nossa espécie humana não está ainda, claro que todo dia a espécie humana é transformada e tal, põe isso, põe aquilo, então nós vamos ser ciborgues dentro de muito pouco tempo, né? Mas a espécie humana, da conformação que ela tem atual, ela só dirigiria bem um veículo até 30 km por hora. Tá. Nossa percepção, ela não consegue lidar com a alta velocidade tão facilmente. Porque tem eles chamam o seguinte, aquelas informações que você vê, você precisa de informações. Trabalhar no cérebro, né? Exato. Então, quando essas informações, o volume dessas informações são mais rápidas do que aquilo que você pode processar, então há a possibilidade do acidente de trânsito. Então, vamos voltar para a década de 20, não é? Onde os carros eles tinham essa velocidade, talvez as bicicletas, como você fala. Um pouco antes, sem os automóveis, talvez seria uma sociedade mais sadia, né? Verdade, verdade. Tem a história da motocicleta também. Como a gente situa a motocicleta? Ela é um transporte menor, né? Ocupa menos espaço, ela polui menos. É um transporte que você... Não? Poluição não. Polui bastante. Então, polui tanto quanto um veículo? Talvez seja a única desvantagem dela nesse sentido. Desvantagem ela tem muitas, mas em questão de poluição, ela polui mais do que os automóveis. Proporcionalmente, polui mais do que os automóveis. Bom, então assim, a gente coloca na mesa a questão das motocicletas. Elas são tão vilãs em provocar acidentes quanto os automóveis, quanto os carros? Eu acho que tem que ter uma campanha muito forte de habilitação das pessoas, como tu falavas, no sentido de qualificar essas pessoas do ponto de vista educativo, de como usar a moto e entender que aquilo ali é uma arma. Agora, por outro lado, também é importante ressaltar o que a colega estava dizendo, que é a vida estressante que é do motociclista, né? A pessoa que entrega, por exemplo, você tem um tempo, e se você não chegar àquele tempo, você vai ser demitido. Então, toda essa pressão social que está por trás das pessoas de parte do motociclista, isso estressa, isso de fato dificulta a vida dessas pessoas. Então eu acho que é importante a gente sempre fazer análise comparativa. Será que as pessoas morrem em moto em outros lugares, tanto quanto morrem no Brasil? Então, se não é, temos que procurar as causas. Érico, mais uma pergunta para você, rapidinho, que senão o público vai ficar bem chateado comigo, né? Porque eu fui me envolvendo aqui e acabei fazendo poucas perguntas. Estamos presenciando muitos acidentes com ciclistas. Isso se deve somente ao aumento no número de ciclistas nas ruas? Não, isso se deve à falta de democracia nas vias públicas, né?
que não são públicos porque eles são segregatórios, os carros têm prioridade, os carros não param, os carros não diminuem a velocidade e o ciclista termina sendo um obstáculo à velocidade dos carros. Então, Antônio da Torre, como denominam o trânsito de espaço democrático se há nas ruas 30% de ônibus que carregam 70% da população e os outros 70% com carros que levam 30% das pessoas? O trânsito, né, como criação de trânsito, ele é um espaço democrático, ele deveria ser, e ele foi sendo segregado na sua acepção pura. Né? É um espaço onde todos nós precisamos circular, conviver, estarmos ali. Agora, o que a vida nessa sociedade, o que o poder público foi fazendo e o que nós mesmos fomos permitindo que seja feito no trânsito, aí sim, é segregador. Cláudio de Lima, carros são pragas urbanas, estamos colhendo os frutos da prioridade no trânsito que sempre foi dada aos carros. É um comentário dele. Outro comentário do Daniel Rodrigues, de Casa Caiada. Os condutores são educados para seguir determinado parâmetro de velocidade, mas as placas colocadas nas vias urbanas, e principalmente nas BRs, também são causadoras de acidentes. Variam muito a velocidade a cada 20 ou 30 metros, com uma pequena distância indicam uma velocidade significativamente maior que na anterior. O Tibério Figueiredo, qual o impacto dos comerciais de televisão voltados para carros? Será que se houvesse mais comerciais de bicicleta, por exemplo, a população também seria motivada a utilizá-la enquanto modal alternativo de transporte diário? Érico, rapidinho. Posso responder? Eu acho que a bicicleta ela é um modal alternativo, deve ser incentivada também pela política pública e deve ser associada também a outras modalidades. Eu acho que as pessoas não precisam ser atletas e andar 16 km por dia de bicicleta, mas elas podem, por exemplo, andar 5, 10 km e colocar a bicicleta no lugar, pegar um metrô, pegar um ônibus. Acho que o grande desafio talvez seja a intermodalidade. Evaldo de Goiânia, se o governo investisse toda a arrecadação do IPVA, existiria uma parceria entre os condutores de todos os tipos de veículos, evitando os acidentes. O Frederico Bastos, via e-mail, já que o direito à habilitação não deve ser concedido a todos, qual é o critério de exclusão? Professor? Eu não saberia como responder essa pergunta. Qual é o critério de exclusão? Nós teríamos que verificar. Rapidamente responder isso, eu não saberia agora. Talvez o teste do Detran seja mais abrangente, de respeitar o pedestre, o ciclista, as questões do Detran. Você tem que colocar as questões do Detran, do teste que as pessoas fazem, voltar para a direção defensiva e voltar para o respeito ao ciclista e ao pedestre. Acho que isso tem que estar no coração de qualquer teste para habilitar-se a dirigir. E eu só diria que isso não é um critério de exclusão, mas é um critério, diria, de inclusão, ou seja, eu precisaria preencher determinados requisitos, tanto físicos quanto de conhecimento, né, da direção defensiva, da teoria e tal, quanto requisitos psicológicos, requisitos de aptidões, como a gente estava falando aqui. Eu preciso de um processamento de informação, de uma tomada de informação, eu preciso ter tudo isso para poder estar incluída, e não seria a exclusão. Luciano Azevedo, gostaria de ir ao trabalho com minha bicicleta, mas me falta coragem, pois o motorista pernambucano não é cooperativo. Então, eu posso falar de um projeto interessante para isso? E o nosso tempo já acabou. A maior causa dos acidentes de trânsito é a impunidade. Claro, sabemos da ausência de fiscalização de vias mais seguras, mas se tivéssemos penalidades mais severas, o motorista teria maior cuidado. Isso quem falou foi o Ulisses de Itamaracá. Talvez uma educação mais forte a gente o tempo precisasse realmente de menos chegou ao final. Se você quiser mais informações, tem também o livro Violência e Morte no Trânsito, que é exatamente do professor Paul Nobre de Vasconcelos Silva. Está aqui o livro e a todos vocês, uma boa noite. Nosso muito obrigado pela participação. Até o próximo programa.